Vamos lá, sobre adoção. É um tema que infelizmente, as pessoas que têm pretensão de adotar ficam praticamente no escuro, ficam perdidas, né? Quando você faz uma pesquisa na internet, aparece muito pouco, e boa parte da pesquisa que aparece é tudo repetido. Então você não anda, você fica meio que perdido. Então, o que eu planejei aqui com a nossa produção? Vou trazer alguns programas sobre adoção. Vamos tentar enxugar bastante o tema, né? Trazer diversas respostas para você, fazer uma coisa que você saiba mais ou menos, ou até melhor do que você começou a nos ouvir, tá? Perfeito. Então vamos lá. Doutor, eu quero adotar, o que eu tenho que fazer? Eu vou te dar uns passo a passo aqui, e depois eu vou entrar para algumas questões referente a cadastro de adoção. O que é isso, doutor? O cadastro é o primeiro passo para você chegar à sua habilitação de adoção. Mas antes vamos entrar aqui. Primeiro passo, você tem que ter desejo, isso daí é uma coisa comum, né? É uma coisa lógica. Ser pai e mãe, ter mais de 18 anos, não pode ser avó e nem irmão do adotando. A avó não pode adotar o neto, o irmão não pode adotar o irmão dele. Isso daí não é permitido na lei, tá? Segundo passo, procurar a vara da infância e da juventude da sua cidade. Se você está em Ouro Fino, é aqui o nosso fórum, vai até a vara da infância e da juventude, e lá você demonstra sua pretensão para adotar. Apresentar a documentação. Mais adiante eu vou te falar quais os documentos que você deve estar munido quando você for nessa vara da infância. Após isso daí, o próprio tribunal entra em contato contigo, né? Passando um número de processo e começa a agendar uma entrevista inicial com você. Quinto passo, tem que realizar alguns cursos e avaliação técnica, psicológica e social, né? Para ver se você está apto para adoção, se é aquilo mesmo, se o local que você mora é apto para receber aquela criança, né? Tem que ser feito tudo esse trajeto, né? Para chegar até a adoção. Após isso, o Ministério Público dando a cota dele, cota de Ministério Público é o parecer dele, tá? Falando legalês, cota é o parecer do Ministério Público. E o juiz decide se você está habilitado ou não. Fui habilitado, ok, foi deferido o meu pedido. O meu nome e da minha esposa vai para o Cadastro Nacional de Adoção e lá eu aguardo. Existe uma fila nacional, existe uma fila estadual, existe uma fila municipal. Isso é muito importante. Você entra nessas filas, tá? E aí você aguarda. Mas sobre cadastro tem alguns detalhes. Primeira coisa, o que eu gosto de fazer, eu gosto de conceituar o que eu estou falando. O que é adoção? Então vamos lá. É a única forma admitida por lei de alguém assumir como filho uma criança ou um adolescente nascido de outra pessoa. A adoção de criança ou adolescente é realizada pelo juizado da vara da infância e juventude, conforme eu falei, para onde que você vai. Quem pode e quem não pode adotar? Pessoas maiores de 18 anos, estado civil casado ou união estável, né? E também, aí vem uma particularidade, pessoas solteiras. Não tem nada na lei que deixe essa pessoa de adotar ou não, né? Não tem nada na lei. Todos os requisitos, desde que cumpra todos os requisitos, ok. Homossexual pode adotar? Pode. Casal homossexual pode adotar, que era um grande tabu, uma coisa que ninguém... Hoje pode. Sim. É permitido a união homoafetiva sem problema algum. Hoje pode adotar, tá? Quem pode ser adotado? Conforme eu falei lá, criança ou adolescente. Não pode ser adotado irmãos
e netos pelos avós, tá? O adotante pode escolher a criança ou adolescente que pretende adotar? Sim, você vai fazer o seu cadastro. O adotante é reservado o direito de indicar o perfil da criança a ser adotado no momento do preenchimento da ficha de postulante à adoção. Aí eu tenho uma pergunta que me fizeram. Doutor, é o seguinte, no meu cadastro eu coloquei criança lá, né? Que era uma criança assim, assado, de cor tal, modo tal, menino ou menina, tá. Mas mas eu conheci uma criança, fui até uma casa lar, nessas coisas todas, e conheci 2 crianças que são aptas à adoção. Eu posso adotar as 2? Aí que tá. Eu fiz diversas pesquisas. Se forem irmãos, eu vejo que sim. Se for uma criança, e no cadastro tá uma criança, vão te chamar para essa criança que está dentro do seu perfil. Outra coisa que me perguntam muito, doutor, por que demora tanto a adoção? Tá? Eu já vou lá por uma parte do nosso quadro que vai ser um dos finais de mês, né? Por que se demora tanto a adoção? Porque depende do perfil que você construiu no cadastro. Sim. Você colocou lá, olha, eu quero uma criança, um bebê, branco, parari, parararará. Você vai restringindo o seu cadastro. E até chegar aquilo que você pediu, pode ser que milhares pediram também. E esses milhares estão à frente de você nessa fila. Por isso que demora muito. Ah, mas e como que eu posso fazer o meu cadastro? Deixa ele um pouco mais aberto, né? Se você pôr de 0 a 1 ano, é de 0 a 1 ano. Não vão cruzar os teus dados com uma criança de 2, com uma criança de 3. Não vão cruzar. Vão cruzar de 0 a 1 ano. Então, por isso que as pessoas falam, demora muito. Outro detalhe que as pessoas confundem. Nem todas as crianças que estão abrigadas em casa lar estão aptas à adoção. Muitas das vezes, aquelas crianças que estão abrigadas em casa lar, né, ela está aguardando que a família se regenere, que a família entre nos eixos. Então, às vezes, as pessoas entendem que todos abrigados, aquelas crianças e adolescentes abrigados, estão aptos à adoção. Não estão. E por isso que às vezes essas contas não batem. Nossa, mas eu vou nas casas lá, tá cheio de criança. E minha vizinha lá tá tantos anos. Por quê? Porque às vezes não tá apto, né? Não tá apto, não foi destituído do poder familiar, não ingressaram com a destituição, porque estão aguardando a família se regenerar. Por quê? O Estado, ele dá preferência para a família, para aquele habitat que aquela criança viveu ou conviveu, né? Então ele dá essa preferência. Aí ele vê que a família não tem jeito mesmo, aí sim ele parte para outros meios, que é assunto de outro programa. Qual documentação necessária para o cadastro? Cópias autenticadas de certidão de nascimento ou casamento, declaração relativa ao período da união estável, cópia do RG e do CPF, atestado de sanidade física e mental, certidões negativas de antecedentes criminais e distribuição civil e criminal. Essa certidão de distribuição civil é aquela que você consegue no próprio fórum. Você vai lá e pede para fazer uma pesquisa do seu CPF, lá vai estar constando se tem ou não tem algum problema. Sanidade física e mental, boa parte disso é um psicólogo e um assistente social que realiza tudo isso daí, tá? E o restante você tem aí na sua casa, certidão de nascimento, certidão de casamento e teu RG e teu CPF, tá? Outra coisa que me perguntaram, doutor, eu já adotei, tá, a sentença transitada de julgado, o meu filho já está com o meu sobrenome, já está tudo bonitinho. Aquele cadastro que eu fiz lá no passado, eu posso usar novamente? Não pode. O cadastro que você fez foi para aquilo. O laudo de habilitação foi para aquele momento. Sim. Agora você tem que fazer um novo. Ah, eu vou adotar uma segunda, uma terceira criança. Você tem que fazer um novo cadastro, né? Aonde que eu faço esse cadastro? Hoje,
tem os pré-requisitos, tem um pré-cadastro que você vai fazer no www.cnj.br/SNA. Então vamos lá, www.cnj.jus.br/S de sapo, N de nacional, A de adoção. Lá você vai fazer esse pré-cadastro. Devido a essa pandemia, essas coisas todas, ali você vai criar o seu perfil.